Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje vamos tratar de radiciação. Ao determinar o número positivo que, elevado ao quadrado, resulta em 400, obtemos a raiz quadrada de 400, que pode ser indicada da seguinte maneira. Observe que é importante lembrar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, temos aqui a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. Aqui, quando trata-se de uma raiz quadrada, geralmente não aparece nenhum número, mas é o número 2, que trata-se do índice. Esta parte aqui é o radical. O número que aparece abaixo do radical é o radicando. E o resultado é a raiz. E por que a raiz quadrada de 400 é 20? É porque 20 vezes 20 é igual a 400. Ou seja, 20 ao quadrado é igual a 400. Quando a gente coloca aqui, raiz quadrada de 20 elevado ao quadrado, a gente pode simplificar esse 2 do índice com 2 aqui do expoente e o resultado é igual a 20. Então, é justamente por isso que o resultado da raiz quadrada de 400 é 20. E esse resultado recebe o nome de raiz. Aqui temos alguns exemplos de raiz quadradas. No exemplo A, temos raiz quadrada de 121. Podemos resolver esse exemplo por tentativas. A raiz quadrada de 121, será que é 9? 9 vezes 9 é igual a 81. Então, não é 9. Mas 81 é menor do que 121. Então, é um número maior do que 9. Então, será que é 10? 10 vezes 10 é igual a 100. 100 não é igual a 121, mas é um número maior do que 10, porque 100 é menor do que 121. Então, deve ser 11. 11 vezes 11 é igual a 121. Ou seja, 11 ao quadrado é igual a 121. Dessa forma, a raiz quadrada de 11 ao quadrado, porque 11 ao quadrado é 121, é igual a 11. Sendo assim, a raiz quadrada de 121 é igual a 11. No item B, temos raiz quadrada de 6,25. Será se é o número 2,0 vezes 2,0? 2 vezes 2 é 4, ou seja, 4,0. Então, deve ser um número bem maior. Vamos ver se é um número 2,4 vezes 2,4. 2,4 vezes 2,4 é igual a 5,76. Então, provavelmente é um número maior que 2,4. Então, vamos tentar com 2,5. 2,5 vezes 2,5 é igual a 6,25. Então, o resultado da raiz quadrada de 6,25 é 2,5. E por que é 2,5? Porque 2,5 ao quadrado é igual a 6,25. E a raiz quadrada de 6,25 é a mesma coisa que raiz quadrada
de 2,5 elevado ao quadrado, que ao ser simplificado o índice 2 com o expoente 2 é igual a 2,5. Aqui está o resultado no item B. No item C, temos raiz quadrada de 4 nonos, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 9. Qual é o número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, tem como resultado o número 4? É o número 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E 9, qual é o número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, é igual a 9? É o número 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Sendo assim, temos que raiz de 4 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado, e raiz de 9 é a mesma coisa que a raiz de 3 ao quadrado. Posso simplificar o índice 2 com o expoente 2 e o índice 2 aqui com o expoente 2 aqui. Então, eu tenho como resultado 2/3. Aqui nos exemplos D e E, o índice é diferente de 2. Aqui o índice é 3 e aqui o índice é 4. Vamos responder esses exemplos através de tentativas. Então, eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes, seja igual a 27. Vamos começar pelo número 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é igual a 1. Número 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, não é o número 2. Vamos tentar o número 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Pronto. A resposta é o número 3. Por quê? Porque 3 ao cubo é igual a 27. Ou seja, a raiz cúbica de 3 ao cubo, porque 3 ao cubo é a mesma coisa que 27, é igual a quanto? Eu posso simplificar esse 3 com este 3, tenho como resultado o número 3. Então, aqui o resultado é 3. Na letra E, tenho aqui a raiz com índice 4 de 625. Eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes, tem como resultado 625. Então, vamos tentar, começando do número 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, não é o 3. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. 64 vezes 4 é igual a 256. Vamos tentar o 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 é igual a 625. Ou seja, o resultado é 5. Por quê? Porque 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Dessa forma, temos o seguinte: a raiz aqui com índice 4 de 5 elevado a 4 é igual a 5. Dessa forma, temos aqui a definição de radiciação, sendo A e B números racionais não negativos e n um número natural maior do que 1,
dizemos que a raiz de A é igual a B se e somente se B elevado a N for igual a A. Aqui temos alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês como resolver simplesmente fatorando os números. No item A, temos a raiz quadrada de 256. Então, para isso, vamos fatorar o número 256. 256. É possível dividir por 2, que é 128. Por 2 novamente, que é igual a 64. Que dá por 2, que é igual a 32. Por 2, 32 dividido por 2 é 16. Dividido por 2, que é 8. 8 também é possível dividir por 2, que é 4. 4 é divisível por 2, que dá 2. E 2 é divisível por 2, que dá igual a 1. É raiz quadrada, aqui não aparece o índice porque é 2. Então, vamos agrupar esses números de 2 em 2. Temos aqui um grupo de 2, outro grupo de 2, outro grupo de 2 e outro grupo de 2. Por que eu estou agrupando de 2 em 2? Porque é uma raiz quadrada. Cada grupinho de 2 equivale ao número 2, que é 2 também, que é 2 também, que é 2 também. O resultado é a multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ou seja, a raiz quadrada de 256 é igual a 16. No item B, temos aqui a raiz cúbica, índice 3, de 3.375. Vamos fatorar o número 3.375. Olha só, termina em 5, então é divisível por 5. 3.375 dividido por 5 é igual a 675. Dividido por 5 novamente é 135. 135 dividido por 5 é igual a 27. 27 é possível dividir por 3, que dá igual a 9. 9 dá por 3 também, que é igual a 3. E 3 dá por 3, que dá igual a 1. Eu só paro quando o resultado aqui for 1. Como é raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3. Então, aqui, esse grupinho de 3 5 equivale a apenas um 5, porque é raiz cúbica. E esse grupinho com 3 números 3 equivale a apenas um número 3. Então, o resultado é essa multiplicação, 5 vezes 3. 5 vezes 3 é igual a 15, ou seja, a raiz cúbica de 3.375 é igual a 15. Agora, dando continuidade, temos aqui o item C, a raiz com índice 4 de 1.296. Basta fatorar aqui, ó, 1.296. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. É possível dividir por 2? Sim. Ao dividir por 2, o resultado é 648. Possível dividir por 2 novamente. Então, teremos como resultado 324. Que é possível dividir por 2 novamente, 162. 162 por 2 é 81. 81 é divisível por 3, que dá igual a 27. 27 que é divisível por 3, que é igual a 9. 9 dá por 3, que é 3. E 3 dá por 3, que é igual a 1. Deu 1 aqui, eu posso parar. Então, para eu encontrar o resultado final, eu devo agrupar de quantos em quantos números? De 4 em 4. Agrupo aqui, ó, esse grupinho de 4
4 números 2 equivale apenas a um número 2. E esse grupinho aqui de 4 números 3 equivale apenas a um número 3. Multiplicando, 2 vezes 3 é igual a 6. Ou seja, a raiz de índice 4 de 1296 é igual a 6. E por que eu agrupei aqui de 4 em 4? Porque é uma raiz de índice 4. Outra informação importante é com relação ao número que aparece aqui no radicando. Quando o índice da raiz for par, o número que aparece no radicando precisa ser maior ou igual a zero. Agora, quando o índice da raiz for ímpar, o número que aparece no radicando pertence aos números reais. O que isso significa na prática? Significa que, quando o índice da raiz for um número par, aqui o radicando, pode aparecer o número zero e os números positivos. Agora, quando o número que aparece aqui no índice for um número ímpar, no radicando pode aparecer os números positivos e também os números negativos. O exemplo A diz o seguinte: raiz de menos 4. Para eu obter o resultado da raiz de menos 4, eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo, o resultado seja menos 4. Então, vamos tentar o número menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é igual, menos com menos é mais. 2 vezes 2 é 4. Então, observe que não existe um número que, ao ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes, que o resultado seja 4 negativo. Isso acontece toda vez que o índice for par. Então, isso significa que o radicando não pode ser negativo quando o índice da raiz for par. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, e assim sucessivamente. Se o índice for par, aqui precisa ser um número positivo. Então, raiz de menos 4 não existe. Agora, o item B, temos aqui raiz cúbica de menos 8. Eu preciso de um número que, ao ser multiplicado por ele 3 vezes, o resultado seja menos 8. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Nesse caso, existe. Qual é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Então, o resultado aqui é menos 2. Então, quando o índice da raiz for ímpar, o radicando pode ser negativo. Mas quando o índice da raiz for par, o radicando não pode ser negativo. Aqui temos a estrutura de uma raiz em que o n aqui é o índice, esta parte é o radical, o que fica abaixo do radical é o radicando e o resultado é a raiz. Então, vamos inicialmente resolver um exemplo aqui de raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz quadrada de 64. Para encontrar o valor da raiz quadrada de 64, o que eu devo fazer? Eu devo fatorar o 64. 64 eu posso fatorar em fatores primos. O menor número que eu posso dividir o 64 é o número 2, que dá igual a 32. 32 é possível dividir por 2 também, que é igual a 16, que é possível dividir por 2, que é igual a 8, que é possível dividir por 2, que é igual a 4, que é possível dividir por 2, que é igual a 2, que é possível dividir por 2, que é igual a 1. Quando chega em 1, eu devo parar. Aqui, como o índice da raiz é 2, no caso é uma raiz quadrada, então o índice não aparece. Aqui é o 2. Então, eu devo agrupar esses números de 2 em 2. Então, aqui, ó, grupo de 2 e de 2.
Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Aqui também é 2 ao quadrado. E aqui também é 2 ao quadrado. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Dessa forma, o resultado da raiz de 64 é raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Eu posso separar e escrever assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. No caso, eu posso pegar o índice aqui da raiz e simplificar com o expoente 2 com 2. O índice 2 dessa raiz com o expoente 2, o índice 2 da raiz com o expoente 2. Dessa forma, eu tenho como resultado 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Dessa forma, temos aqui que o resultado da raiz quadrada de 64 é igual a 8. Ou seja, a raiz quadrada de 64 é uma raiz exata. No item B, temos aqui a raiz quadrada de 28. Para resolver esta raiz, eu devo fatorar o número 28. Então, tenho aqui o número 28 e vou fatorar. É possível dividir por 2, que é igual a 14, por 2, que é igual a 7, e por 7, que é igual a 1. Observe que aqui o índice da raiz é 2, porque é raiz quadrada. Nesse caso, eu devo agrupar os fatores iguais de 2 em 2. Aqui eu tenho dois fatores iguais, o número 2. Então, eu agrupo eles de 2 em 2. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado e aqui só tem o número 7. Então, 28 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 7. Assim, eu posso escrever aqui que raiz quadrada de 28 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes 7. Nesse caso, eu posso escrever de forma separada raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Aqui eu posso simplificar o 2 aqui que está no índice da raiz quadrada com o expoente 2 aqui. Simplificando, eu tenho apenas 2. E a raiz de 7 não é possível, então eu escrevo aqui raiz de 7. Logo, eu chego no resultado que a raiz quadrada de 28 é 2 raiz de 7. Trata-se de uma raiz não exata. Podemos encontrar o valor da raiz exata ou não exata através de fatoração, independente do índice. No item C, temos um exemplo de raiz cúbica, ou seja, aqui temos o índice 3, a raiz cúbica de 27. Então, vamos fatorar o número 27. 27 divide por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, e por 3, que dá 1. Nesse caso, como o índice é 3, eu devo agrupar os fatores de 3 em 3, os fatores iguais. No caso aqui, todos os fatores são 3, então agrupo os 3 aqui juntos. Então, aqui 3 ao cubo. Então, o resultado dessa fatoração é 3 ao cubo. Sendo assim, 27 é igual a raiz cúbica de 3 ao cubo. Eu posso simplificar aqui o índice 3 com o expoente 3, resultado é 3. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. É uma raiz exata. Um outro exemplo é a raiz cúbica de 40. Para encontrarmos a raiz cúbica de 40, basta fatorar o número 40. 40, que é possível dividir por 2, que é igual a 20, por 2, que é igual a 10,
E 10 é possível dividir por 2, que é igual a 5. E 5 dividido por 5, que é igual a 1. Chegou em 1, eu devo parar. Observe que é raiz cúbica, o índice é 3. Logo, eu devo agrupar os números iguais de 3 em 3, porque o índice é 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3 números 2. Então, agrupo eles. Tenho 2 ao cubo. E aqui eu tenho apenas o 5. Então, 40 é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 5. Então, temos que raiz cúbica de 40 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 5. Eu posso escrever de maneira separada aqui, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 5. Aqui eu posso simplificar o 3 com o 3, tem um resultado 2. E aqui fica raiz cúbica de 5. Então, aqui, esse é o resultado da raiz cúbica de 40. 2 raiz cúbica de 5. E propriedades da radiciação. A primeira propriedade diz que qualquer raiz de zero é igual a zero. Então, temos aqui uma raiz de índice n de zero, que é igual a zero. Isto porque zero elevado a qualquer número também resulta em zero. Ou seja, zero ao quadrado é a mesma coisa que zero vezes zero, que é igual a zero. Então, a raiz de índice 2, ou seja, raiz quadrada de zero, é igual a zero. Zero elevado à quarta potência é igual a zero vezes zero vezes zero vezes zero. Zero vezes zero é zero. Vezes zero é zero. Vezes zero é zero. Então, temos que a raiz de índice 4 de zero é igual a zero. Então, veja bem, independente aqui do valor do índice, do n, a raiz de zero é sempre zero. A propriedade 2, temos que qualquer raiz de 1 é igual a 1. Isso significa o seguinte, que independente que o valor do índice da raiz, o resultado será 1. Ou seja, 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1. O resultado é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. 1 elevado a 6 é igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 multiplicado 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado é 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Ou seja, a raiz de índice 6 de 1 também é 1. Ou seja, independente aqui do índice, a raiz de 1 é sempre 1. A terceira propriedade diz o seguinte: a raiz de índice b de x elevado a A é igual a x A dividido por B. Observe que o valor de A vai para o numerador e o índice vai para o denominador. Então, um exemplo aqui, ó, raiz de 2 elevado a 6, raiz quadrada. Então, temos aqui, ó, 2, eu vou escrever, e o 6 vem aqui para o numerador, e o 2, que é o índice, vai para o denominador. Então, agora continuando, eu tenho 2
6 dividido por 2 é igual a 3. 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 6 é igual a 8. Na propriedade 4, temos aqui uma raiz n de produto, temos aqui A multiplicado por B, que é a mesma coisa que o produto de raízes de índice n. Observe que o índice precisa ser o mesmo. Ou seja, a raiz n de A vezes B é a mesma coisa que a raiz n de A vezes a raiz n de B. Na prática, podemos ter o seguinte: raiz de 36 vezes 4. Raiz quadrada, viu? Porque quando não aparece nada aqui, é porque é quadrada. Então, temos aqui, como se fosse o A, o 36, e o B é o 4. É a mesma coisa que raiz de 36 vezes a raiz de 4. A raiz de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. Vezes a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, temos como resultado 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Aqui, se fôssemos resolver essa raiz diretamente, teríamos raiz de 36 vezes 4. 36 vezes 4 é quanto? 36 vezes 4. 4 vezes 6 é igual a 24. Coloco o 4, vai o 2. 3 vezes 4 é igual a 12. Com 2, 14. Ou seja, 36 vezes 4 é igual a 144. Então, teríamos aqui uma raiz de 144, que é igual a 12. Por que é igual a 12? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Então, podemos resolver de maneira direta, mas podemos também resolver de maneira separada. Na propriedade 5, temos aqui a raiz da divisão de índice n, que é a mesma coisa da divisão das raízes, mas observe que o índice precisa ser o mesmo, ou seja, índice n. Na prática, podemos fazer aqui o seguinte: raiz de 81 dividido por 4. Podemos resolver uma questão como essa da seguinte forma. Observe que aqui não tem nada porque o índice é 2. Então, é a mesma coisa que raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Dividido por raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, temos como resultado que a raiz quadrada de 81 quartos é 9 meios. Na propriedade F, temos aqui raiz de raiz. Nessa propriedade, podemos resolver da seguinte forma: multiplicando os índices. Por exemplo, raiz de índice n da raiz de índice m de A é a mesma coisa que raiz de A, e aí a gente multiplica os índices n vezes m. Exemplo: raiz de índice 3 de raiz de índice 4 do número 2 é a mesma coisa que a raiz de 3 vezes 4, eu multiplico os índices, 3 vezes 4, de 2, que é a mesma coisa que raiz
3 vezes 4, 12 de 2. Então, esse é o resultado. A gente precisa somente multiplicar aqui os índices. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha aprendido e gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.